Dois testemunhos que vão edificar a sua vida. Já tive o privilégio de lê-los aqui e falou muito ao meu coração. O primeiro é da irmã Valdete, que fala sobre um livramento que Deus concedeu ao seu filho. Diz assim: louvado e glorificado seja o Senhor por tão grande livramento que Ele concedeu ao nosso filho Ramon no dia 10 de março de 2017. Aprove ao Senhor poupar a vida dele ao ser abordado por dois rapazes bandidos no sinal na Alameda em uma moto. Se pedissem a sua moto, com certeza ele a daria, mas os bandidos queriam tomá-la sem pedir, agindo de forma bruta, dando um tiro no rosto dele. Mas a boa mão do Senhor não permitiu tirar-lhe a vida. Está sobre o esconderijo do Altíssimo. O nosso filho dizia: não dá para explicar como sair ileso, sem ferimentos. Milagre de Deus, não dá para explicar. Louvado seja Deus. Ao invés do luto, veste de louvores ao Senhor. Obrigado, Senhor. Pais de joelhos, filhos de pé. Essa é a minha bandeira. Aleluia. Irmã Natália Riquieri. A paz de Cristo a todos. Meu nome é Natália. Em abril de 2016, antecedendo a semana de oração, fui surpreendida com um diagnóstico de câncer de língua. E após 9 meses de muitas dores, sem solução, iniciei então o tratamento, pois é uma doença extremamente agressiva. Como eu já tive um outro tipo de câncer em um último estágio aos 14 anos de idade, já sabia que tudo seria muito difícil. Mas como a minha fé em Deus me trouxe a cura e o milagre na adolescência, a minha certeza era grande de que mais uma vez o meu Senhor Deus me cobriria de misericórdia e graça. Foram 3 cirurgias, 2 porções de língua retiradas, muitas dores e muitos remédios. Perto do final do tratamento, parei de falar e de conseguir comer. Não tinha forças para levantar da cama, mas a presença de Deus era cada vez maior em minha vida. E contrariando os médicos, eu voltei a falar, a comer, e a rotina de vida normal em menos de 2 meses. Meu Deus! Contei com um grande exército de familiares, amigos e irmãos de nossa igreja intercedendo ao meu favor. E agora, 1 ano depois, fechando novamente na semana de oração de abril, estou curada por Deus e para a glória dEle. Amém. E ela conclui aqui com uma frase muito forte. Quando Deus é sua razão do seu viver, você nunca tem uma razão para desistir. Deus abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, nós estamos com muitos testemunhos para serem dados, que eu pedi às pessoas que não dessem assim, rapidamente aqui, porque tem coisas grandiosas que Deus está operando e a gente vai iniciar um projeto que uma vez por mês, na quarta-feira à noite, nós vamos separar uma quarta por mês e vai ser a noite do testemunho. Esses testemunhos vão ser filmados aqui no altar, como se fosse uma sala de visita. Nós vamos montar aqui um cenário e nós vamos filmar em DVD esses testemunhos. Tem coisa que você não imagina que Deus está fazendo no nosso meio e que a igreja vai tomar conhecimento dos detalhes, né? Talvez você tenha até ouvido falar de um desses testemunhos, mas você não conhece os detalhes. E nesse testemunho vai ser feito de maneira a dar conhecimento à igreja dos detalhes daquilo que Deus tem operado na vida do seu povo. E vai ser, com certeza, uma quarta-feira muito especial que vai acontecer a cada mês na nossa igreja. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19.
a partir do versículo 3. Mateus 19, a partir do versículo 3. A palavra de Deus diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, fez o homem e mulher, e que disse: por esta razão deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo a já não serem mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Até aqui. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra nessa noite nos prepare para aquilo que vamos clamar, colocar diante do Teu altar, em relação à nossa família. Não queremos, ó Pai, levantar pedidos que não estejam em acordo com a Tua palavra. Por isso, Pai, ajuda-nos, sonda o nosso coração e prepara-nos para que o meditar do nosso coração e o falar dos nossos lábios sejam agradáveis na Tua presença. E o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido? Como eu havia falado, né, com a igreja no domingo, nós estamos dentro de um foco essa semana, que é o cuidado, a limpeza do nosso coração. Porque, como disse Salomão, desse coração limpo procedem as fontes da vida. E quando Jesus é interpelado aqui pelos fariseus de maneira muito maliciosa, muito maldosa, muito capciosa, né? Porque eles circundavam Jesus não para aprender, mas para questioná-lo de uma maneira muito assim sagaz, né? Eles estavam ali a serviço do diabo, essa é a verdade, porque o próprio Senhor Jesus disse: vocês são filhos do diabo, e a prova disso é que vocês estão tentando tirar a minha vida. E aqui Jesus vai no ponto, no cerne principal desse assunto, quando ele diz no versículo 8: respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio. Ou seja, porque há um coração duro, porque há um coração que não ouve a voz de Deus, é que muitas vezes acontece o divórcio. Muitos casamentos, queridos, estão sendo destruídos hoje, casamento de gente cristã, de gente que conhece a palavra, porque um dos dois, ou os dois, endurece o coração de tal maneira que não há acordo, que não há perdão, que não há quebrantamento, e aí não tem jeito senão o caminho do divórcio. Mas eu pergunto à igreja: pode um cristão, pode alguém que diz assim: Jesus me deu um coração novo, eu sou nova criatura, as coisas velhas passaram na minha vida, eis que tudo se fez novo, Deus tirou o meu coração de pedra, como diz a palavra, e colocou um coração de carne, um coração novo dentro de mim? Será que uma pessoa que diz isso pode ter um coração duro, ao ponto do seu casamento não ter como prosseguir? Por isso Salomão nos orienta, e nós lemos no domingo, e eu preguei à igreja sobre isso, sobre a importância de nós guardarmos o nosso coração. Queridos, eu não quero falar de grandes coisas, porque as grandes coisas acontecem com um amontoado de pequenas coisas. Pequenas situações que se vão acumulando e que não se resolvem, podem causar essa dureza de coração. Às vezes, quando a gente vai sentar para fazer um aconselhamento, né, de gabinete com uma situação que é conjugal, né, problemas entre marido e mulher, eu percebo que, na verdade, às vezes não há assim uma grande causa, mas uma série de coisinhas
que ao longo do tempo foi acumulando, e às vezes quando converso com a esposa, ou quando converso com o marido, essas coisas começam a vir à tona. Olha, houve um dia em que ele falou assim para mim, e aquilo para mim me machucou muito. Houve um dia que ela agiu de uma determinada maneira, e aquilo ali ela não sabe, mas acabou comigo. E daquele dia em diante, eu não conseguia mais ser a mesma pessoa. Eu tentava ser, mas não conseguia. Aquilo não, sabe, aquilo tirou para mim a alegria do meu casamento. E aí você vai saber o que é? São pequenas coisas que foram somadas, que foram somatizadas e que vão endurecendo, que vão empedernindo, que vão petrificando o coração das pessoas. Por isso, queridos, nessa semana, quando nós estamos aqui para pedir a Deus sobre os nossos propósitos, né? Para pedir a Deus como estamos esse ano, que Deus se mova no nosso meio, que Deus se mova na nossa família, que Deus se mova nas áreas da nossa vida. Queridos, nós precisamos zerar essa conta, nós precisamos apagar essas coisas dentro do nosso coração, porque ainda hoje, queridos, ainda hoje, há casais no nosso meio que estão à beira de um divórcio, que estão à beira da separação. E parece que por mais que a gente tente conversar, aconselhar e fazer os dois enxergarem a vontade de Deus para a sua vida, porque certamente a vontade de Deus é que aquilo que Ele uniu, ninguém separe. A vontade de Deus é que o homem viva com a sua esposa, a esposa viva com o seu marido, porque Deus fez assim desde o princípio. Mas por causa da dureza dos corações, isso às vezes se torna impossível, tá? Tiago, na sua epístola, em primeiro capítulo de Tiago, lá no finalzinho da sua Bíblia, Tiago 1, ele faz uma citação que eu quero chamar a sua atenção no versículo 19 e no versículo até o 21. Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 21. Olha o que Tiago está dizendo. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Querido, por mais que você esteja zangado com alguém da sua família, com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, com seu pai, com a sua mãe, por mais que você esteja zangado, isso não vai produzir uma pitadinha sequer da justiça de Deus. Às vezes ele tem aquela falsa impressão de que se eu ficar bem zangado com alguém, Deus vai ver que eu estou zangado e vai fazer justiça. Eu quero dizer para você, puro engano, isso não vai acontecer. Muito pelo contrário, essa ira, às vezes, essa zanga, ela impede a ação do poder de Deus. Ela impede que Deus faça a vontade dEle na sua vida e na vida das pessoas que envolvem a sua ira. Versículo 21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza. E o que, igreja? Está escrito aí? Acúmulo de maldade. Irmãos, como é que a gente vai ver Deus operando na nossa vida, quando a gente levanta o nosso projeto de vida? Se dentro do nosso coração tiver acúmulo de maldade, coisas que você foi varrendo para debaixo do tapete da sua alma, mas você está aqui, Senhor, realiza, Senhor, oh Deus. Muitas vezes há projetos que nós queremos que sejam abençoados por Deus, ouvidos por Deus, que mais tem a ver com a nossa vontade de provar o outro que a gente é melhor ou que a gente está com a razão, do que propriamente a vontade de Deus na nossa vida. Eu quero dizer nessa noite que já há um projeto de Deus para abençoar a tua casa, a nossa casa. Você tem dúvida que tem um projeto de Deus para abençoar a tua casa? Tem um projeto, pronto. Jesus encerrou, Jesus
sacramentou, Jesus carimbou esse projeto na cruz do Calvário, e quando ele ressuscitou ao terceiro dia, levando a morte e o cativeiro para longe das nossas vidas, esse projeto foi inaugurado nas nossas vidas. Mas por causa da dureza dos nossos corações, às vezes o projeto fica emperrado. É muito comum, queridos, esse acúmulo de maldade hoje, no coração da esposa contra o marido e no coração do marido contra a esposa. Tem casais que alguns anos atrás estavam fazendo juras de amor e que hoje estão se odiando e tentando arrancar tudo que o outro tem, inclusive o filho e a filha. Você sabe o que faz isso? Chama acúmulo de maldade. Por isso eu te aconselho, querido, se livra desse negócio, hein? Não faz a coleção de maldade no teu coração, não, porque isso aí vai ser o motivo da tua ruína. E por isso Jesus chamou de bem-aventurados os limpos de coração. No Sermão da Montanha, Jesus disse assim: bem-aventurados os limpos de coração. Sabe por quê? Porque bem-aventurança significa abençoado. Quando Jesus falou bem-aventurado, é a mesma coisa que ele dissesse assim: abençoados são os limpos de coração. Sabe por quê? Porque não pesa sobre eles nenhuma acusação. Porque sobre eles o que vale, a bandeira que está valendo é a bandeira do amor, é a bandeira de Deus. Mas você tenha em mente que quando por mais certo que você pense que possa estar, eu tenho as minhas razões. E eu pergunto, quem não as tem? Por mais certo que você esteja, a tua ira não vai resultar em justiça de Deus. E digo mais, se resultasse, nós estaríamos perdidos. Ainda bem que a nossa ira não estarta a justiça de Deus. Porque se a nossa ira gerasse justiça de Deus, nós seríamos os primeiros a morrer torrados por causa dessa justiça. Porque muitas vezes a gente pede justiça para a vida do outro, mas a gente esquece dos nossos erros, das nossas falhas, daquilo que a gente é e daquilo que a gente fala e daquilo que a gente pensa. Quando nós estendemos o dedo em riste contra alguém, nós temos que lembrar que também estamos nessa mesma situação. Por isso, o proverbista Salomão disse: não deixem o coração de vocês à mercê dessas coisas. Guardem o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E bem-aventurado, disse Jesus, são os limpos de coração. Do bom relacionamento conjugal, querido, depende a manutenção da nossa pureza de coração. Porque tudo que pode destruir o casamento começa justamente no coração. Irmãos, a fonte de destruição dos lares hoje é o que o diabo está fazendo no coração das pessoas. Lá no texto de Mateus, no capítulo 5, Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 8. Mateus, capítulo 5, verso 8. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Está claro aí, ó. Eu abri para você ler comigo, que eu falei, mas eu quero que você veja. Bem-aventurados os limpos de coração, por quê? Verão a Deus. Agora vai em Mateus capítulo 5, aí mesmo, só que no versículo 27. Ouvistes o que foi dito, o que não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já a intenção impura está onde? Então, por isso Jesus disse lá, que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E é por isso que Salomão disse: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmãos, a atitude impura, ela começa no coração.
A coisa boa também começa no coração. A bênção da nossa casa também começa no coração. Quando você quer abençoar uma outra pessoa, quando você é movido por Deus para fazer alguma coisa para abençoar alguém, Deus move o teu coração. Irmãos, o coração é a fonte. Entenda nessa semana a necessidade da gente ter essa fonte limpinha. Essa fonte precisa estar liberta, essa fonte precisa estar tranquila. Não pode ter condenação nessa fonte. Não pode ter interrupção nessa fonte. A palavra de Deus diz que quando você tem problema com o seu cônjuge, ou seja, a esposa com o marido ou o marido com a esposa, as tuas orações ficam interrompidas. Não adianta orar. O marido está de cara virada para a esposa, mas a esposa virada com o marido. E, sabe, já não se entendem mais dentro de casa. Aí vem para a igreja, pega o projeto de vida e diz, Senhor, pode pegar e deixar guardado em casa o projeto. Vem para a igreja só para ajoelhar e pedir para Deus ter misericórdia. Porque a palavra de Deus diz que ficam interrompidas as nossas orações, quando o nosso coração está bloqueado em relação ao nosso cônjuge. Nós percebemos, queridos, nessa orientação que Jesus está passando aqui, que só tem um jeito de você resolver a questão do coração que está magoado, que está ferido, que está com problema, ao ponto de pensar na ideia do adultério. Por que muitos casais hoje estão caminhando pelo caminho do adultério? Simples. Não estão bem. A coisa não está fluindo em casa. E se não flui em casa, vai fluir no adultério. O convite, a palavrinha, o gracejozinho, sabe? Aquela coisa de você é linda, você é lindo, e olha, eu tenho visto você tão triste, o que está acontecendo com você, e aquele papo que a gente já sabe. O coração está bloqueado em casa, Satanás vai conduzir a pessoa pelo caminho do adultério, não tem jeito, é o que a Bíblia diz e é o que a verdade acontece. Mas aí no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 29, olha como é que é a medida profilática para isso aí. Se o teu olho direito te faz tropeçar, faz o quê? Mas bispo, o negócio é meio radical, né? Irmãos, é radical mesmo. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois de ti convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Irmãos, Jesus parecia um pouco radical nessas palavras, um pouco duro, mas o que eu estou tentando dizer para a igreja nessa semana, desde domingo, é que se alguma coisa está aí interrompendo as tuas orações, se alguma coisa está manchando o teu relacionamento com Deus, se alguma coisa não está bem entre você e sua esposa, entre você e o seu marido, na sua casa, entre você e os seus filhos, querido, pega o motivo disso e arranca. Você não vai ter que arrancar o teu olho, literalmente falando, você não vai ter que arrancar a tua mão, literalmente falando. A gente sabe que isso é uma figura de linguagem que Jesus usou aqui, mas ele usou uma figura de linguagem para que nós entendamos que é necessário, às vezes, estarmos preparados para perder alguma coisa. Talvez você tenha que perder alguma coisa. Talvez você tenha que abrir mão de uma coisa que você acredita que é verdade, para que o teu casamento continue, para que você continue o teu relacionamento conjugal de forma saudável. Você talvez tenha que abrir mão de algumas coisas, arranca o que for necessário, mas arranca, querido. Tem gente que não consegue, porque quando envolve, por exemplo, dinheiro, não, eu não vou perder dinheiro, de jeito nenhum. Perca dinheiro, mas não perca o teu relacionamento com Deus. Não perca o teu relacionamento conjugal. Tem gente hoje divorciando por causa de dinheiro. Tem gente divorciando por causa de, sabe, pura lascívia, desejo lascivo, sensualidade. Irmãos, nós vivemos o século da sensualidade. Tudo está girando em torno de sensualidade e de dinheiro e de corrupção. O Brasil é a capital mundial da corrupção hoje.
Junto com a corrupção está a sensualidade exacerbada na nossa nação. Eu digo isso, queridos, porque nas oportunidades que eu tive de conhecer outros lugares fora do Brasil, eu percebi isso claramente, como o Brasil é um país sensual. Como o Brasil é um país que, para vender qualquer coisa, tem que usar o apelo da sensualidade. Lá fora, em muitos países, a gente não vê isso. A gente não vê isso. Não que não exista sensualidade, mas se você comparar o nível, o Brasil está no nível 100, e algumas nações estão no nível 10, 20, em termos de sensualidade. Por quê? Porque o coração contaminado, que corre atrás de poder, que corre atrás de coisas materiais e de sensualidade, é o coração que Satanás vai trabalhar para destruir a vida de uma família. Nós não podemos permitir que o mal tome conta do nosso coração, a ponto de nós, começarmos a cogitar no nosso coração sobre coisas mais. Irmãos, eu fico muito preocupado quando vejo um crente que ele começa a maquinar o mal, desejar o mal, mas isso debaixo de uma diplomacia, né? De uma técnica que só o crente sabe, essa técnica, né? Quando eu vejo, por exemplo, alguns políticos lá em Brasília, naqueles debates, né? Eu me lembro da postura de alguns crentes, né? Quando um político sobe à tribuna, né, e xinga o outro chamando de Vossa Excelência. E como há cristãos hoje que, em palavras bíblicas, em palavras evangélicas, em palavras gospel, né, ele consegue passar toda a sua raiva, todo o seu ódio, toda a sua, aquela coisa de maquinar o mal contra o outro. Aí mesmo no livro de Mateus, no capítulo 9, Mateus 9, versículo 1. Entretanto, entrando Jesus, aliás, num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tende bom ânimo, filho, então estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Jesus acabara de perdoar os pecados de um homem, e certamente ele foi curado através do perdão desses pecados, mas esses escribas não estavam nem aí para a cura de ninguém. Eles queriam que aquele homem morresse paralítico. Eles estavam preocupados em pegar Jesus em alguma palavra que pudesse ser usada contra ele, como que dizer: quem é esse que tem o poder para perdoar pecados? E Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu digo a você, paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. Irmãos, mesmo assim, esses homens continuaram conspirando para matar Jesus, e eles participaram detalhadamente da morte de Jesus. Os romanos foram apenas um instrumento, as mãos que o fizeram, mas o coração que conspirou contra Jesus e levou-o à cruz foi justamente o coração dos escribas, dos sacerdotes, dos fariseus e de todos aqueles que não entendiam a necessidade de ter um novo coração. E hoje, queridos, nós temos cristãos na mesma situação. Maridos conspirando contra a esposa, esposas conspirando contra o seu marido, filhos conspirando contra pais, pais conspirando contra filhos, irmãos conspirando contra irmãos. Mas isso tudo numa diplomacia santa, que beira
as raias da loucura. Por isso, quando João escreveu a sua epístola, ele disse: filhinhos, eu agradeço porque sei que vocês são homens da verdade e vocês vivem na verdade. A igreja hoje, queridos, tem adoecido, e muitos divórcios têm acontecido no meio da igreja por causa dessa dureza de coração, por causa desse acúmulo de maldade, por causa dessas cogitações de coisas mais dentro do coração. E eu digo, queridos, que se nós formos curados disso aí, não haverá nada nem ninguém que impeça o que Deus quer fazer em nós e através de nós, nas nossas famílias, nas nossas casas. Povo de Deus, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Jesus já deu a ordem para cortar. E cortar significa remover do nosso coração essas barreiras. Marido e esposa precisam guardar o amor que um dia tiveram um pelo outro. E por que esse amor acabou? Por que hoje se transformou em ameaças? O que era amor agora virou ameaças. A palavra de Deus diz em Mateus 13:19: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Há uma semente de Deus plantada no nosso coração, plantada no nosso casamento, plantada na aliança que você fez com a sua esposa, com o seu marido, no dia que vocês disseram sim um para o outro no altar. Uma semente foi plantada. E essa semente não é uma semente ruim, é uma semente boa. É uma semente de amor. Mas o inimigo tem trabalhado para roubar essa semente, para tirar a semente boa e colocar lá dentro do coração uma semente de maldade, uma semente, sabe, de julgamento, uma semente de contenda, uma semente de, sabe, de coisa ruim mesmo. Mas por que isso acontece? Porque a todos aqueles que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, irmão, entenda isso. Ou a gente limpa o nosso coração, ou a sujeira que está lá dentro vai impedir o fluir, o agir e o mover de Deus nas nossas vidas. O trabalho do agricultor, querido, não é somente semear e colher. Né? Parece que é, né? O agricultor vai lá, ara a terra, semeia, né? E depois ele volta para colher. Não. O trabalho do agricultor consiste também em guardar. Quando uma praga ataca a lavoura, ele aplica o herbicida. Quando aves atacam a lavoura, ele dá um jeito de colocar lá espantalho, fazer alguma coisa para que aquelas aves não destruam a lavoura. Então, querido, um dia Deus plantou uma semente de amor no teu coração para com relação à sua família, o seu casamento. Deus plantou essa semente. Mas tem um inimigo que está querendo remover essa semente. Cabe a nós não deixar que o nosso coração se suje de tal maneira que essa semente seja sufocada por desejos que não deveriam estar lá dentro do nosso coração. Desejo de infidelidade, desejo de orgulho. Às vezes é o esposo tentando suplantar a esposa tentando suplantar o marido. Desejo dos filhos que têm dificuldade de entender o amor dos pais. Queridos, ou nós tratamos com isso, ou a semente que Deus plantou, que é maravilhosa, boa demais, vai ser sufocada, vai ser roubada. Muitos casais estão perdendo, querido, o amor que um dia semearam, um na vida do outro, quando namoraram, quando noivaram e quando chegaram no altar da casa do Senhor. Mesmo que tenha sido só num cartório. Alguns não casaram no religioso, na época não conheciam Jesus, mas foi lá para o cartório, e lá no cartório o juiz de paz perguntou se eles queriam, sim, casar e serem fiéis um ao outro. Porque o casamento civil, para ser efetuado, tem que ter testemunha, tem que ter um celebrante, e tem que ter a verbalização. Eu desejo viver com você, caminhar com você, estar com você. Se não houver a verbalização,
não tem como haver casamento. É necessário que se verbalize, porque isso faz parte das leis brasileiras, isso faz parte do que nosso Brasil acredita como casamento. Mas como pode alguém no casamento estar dizendo, eu amo, eu dou a minha vida por você, na saúde, na falta, no que for, na enfermidade, eu estou com você, e de repente, anos mais tarde, ou até meses mais tarde, aquilo se transformar num ódio mortal, um pela vida do outro. Querido, diariamente nós precisamos converter o nosso coração uns aos outros. Tem um texto, né, que é aí do finalzinho do livro de Malaquias. Você vê como é que Deus é cuidadoso com a família, né? As últimas palavras da profecia de Malaquias. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Olha como Deus resolve fechar o Antigo Testamento. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Está falando de Jesus. Está falando profeticamente de Jesus. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, está falando da primeira vinda do Senhor Jesus. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso aqui vale o coração da esposa ao coração do marido, o coração do marido ao coração do esposo, o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Irmãos, nós precisamos nos converter todo dia. Como é que eu me converto? Eu me converto quando eu volto atrás, reconheço um erro. Eu me converto quando eu peço perdão. Eu me converto quando eu limpo o meu coração para não ter problema nenhum com a minha família. Eu estou me convertendo. Para que se converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, Deus não quer ferir a terra com maldição. Deus não quer ferir a nossa família com maldição, não quer, Deus não tem interesse nisso. Mas quando a gente endurece o coração, a maldição vem, a contenda vem, a briga vem, o divórcio vem. E às vezes até os homicídios vêm. Quantos crimes passionais têm sido cometidos em nossos dias? E não importa o nível social. Gente culta, gente com nível superior, com bom salário, com saldo maravilhoso na conta, estão cometendo crimes passionais. Casais que têm uma posição social bem confortável, bem agradável, estão conspirando para matar uns aos outros. Irmão, todo dia tem na mídia um caso. E às vezes quando o marido quer atingir a esposa, ou a esposa quer atingir o marido, mata o filho. Porque sabe que isso vai fazer mal ao outro. Não, eu não vou matar a minha esposa ou o meu marido, porque é muito fácil, morre e acabou. Não, eu vou matar o filho, porque matando o filho eu faço essa pessoa morrer em vida. Tem acontecido isso, irmãos. Quantos crimes cometidos hoje no seio da família? Quantas crianças estrupadas pelos seus próprios pais? E normalmente isso não chega na mídia, isso às vezes não vai para a polícia, porque essas coisas acontecem no seio da família. E às vezes a esposa não quer falar, porque sabe que o marido vai ser preso. Às vezes a avó ou avô não pode falar, porque sabe que o filho vai ser preso. Aí eu pergunto, como é que chega numa situação dessa, irmãos? De pais molestando sexualmente os seus próprios filhos. Como chega numa situação dessa? O coração, querido. O coração sujo, o coração que não se quebranta, o coração endurecido. E essa passagem, ela não se aplica somente aos filhos e pais. Como eu já disse, é marido com a esposa com o marido, a gente tem que se converter todo dia.
mais do que nunca a gente precisa guardar o nosso coração. Sabe por quê? Porque a nossa salvação e a nossa família depende disso. Aí você vai dizer, bispo, mas a salvação é pela graça. Sim, mas eu pergunto a você, onde é que a graça de Deus age? Se não é no nosso coração. Um coração bloqueado, empedernido, ele não tem nem como ser alcançado pela graça. Porque para alcançados, sermos pela graça, nós precisamos quebrantar o nosso coração. E o que a gente vê hoje é muita gente crente de coração duro. Eu não sei mais o que fazer em alguns casos que têm acontecido no meio da igreja com relação à família. Eu confesso para os irmãos que tem umas situações que acontecem que eu vou para a presença de Deus e digo, Senhor, eu estou sem palavra. Eu não sei o que fazer, não sei o que falar. Não sei. Porque eu já tentei, já argumentei, já avisei, já falei, já abri a Bíblia, já mostrei, o Espírito Santo já falou, mas parece que a pessoa não quer entender. Não quer entender. E a última palavra, às vezes, tanto do marido quanto da esposa é, eu quero o divórcio. Mas eu digo, meu irmão, minha irmã, esse caso não é de divórcio. Esse caso é de quebrantamento, é de perdão, é de reconciliação. Tem jeito. Se não tivesse, eu mesmo diria. Mas a pessoa resolutamente diz, eu quero o divórcio, eu quero o divórcio. Acúmulo de maldade. Acúmulo de maldade. O tempo foi passando e a maldade foi acumulando no coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Limpa essa maldade do teu coração. Antes que a gente levante os nossos projetos sem valor nenhum. Porque não vai ter valor. Coração cheio de maldade, projeto, é só palavras escritas num pedaço de papel. Mais nada. Porque se isso aqui não for uma carta de intenção do nosso coração, não adianta nada. Eu espero, em nome de Jesus, que alguns divórcios que estão em andamento parem. Eu tenho reparado que quando um casal vai se divorciar e é crente, a primeira coisa que eles fazem é começar a escassear na igreja. Vem, mas não vem, falta mais do que vem. E aí tem uns que falam assim, não, se eu me divorciar, eu vou ter que trocar de igreja. Como é que é esse negócio? O Deus daqui é diferente do Deus de lá? Não, o Deus daqui sabe que eu estou me divorciando, mas o Deus da igreja para onde eu estou indo não sabe. Não é Deus, são as pessoas. Ah, está preocupado com as pessoas, mas não está preocupado com o que Deus pensa. Jesus chamou isso de hipocrisia. Irmãos, não tem que trocar de igreja, tem que trocar de coração, tem que trocar de atitude. Porque se trocar de coração e de atitude, não precisa trocar de igreja. Essa é a verdade. Mas pela dureza dos vossos corações, Moisés lhes concedeu carta de divórcio. Mas saiba, disse Jesus, que se alguém se separar da sua mulher, e vale para os homens, né, também, em relação à mulher, que não seja por relações sexuais ilícitas, comete adultério. E quem casar com a repudiada ou com o repudiado, também comete adultério. Aí teve alguém dos fariseus que disse assim, se essa é a condição de um homem em relação à sua mulher, então é melhor não casar. E Jesus disse, é melhor não casar. Só que tem gente que nasceu para ser eunuco e consegue viver bem assim. Mas tem gente que não nasceu para eunuco, não vai casar e não vai adiantar nada, porque vai viver em fornicação. E aí? O que a gente faz? Só tem um jeito, irmão. Limpa o coração e vive uma vida com Deus.
e seja fiel ao seu casamento e à sua família, para que as tuas orações não sejam interrompidas. E como é que eu faço para fazer isso? Perde o que você tiver que perder, irmão. Jesus foi bem duro, né? Ele falou perder olho, perder mão. Perde o que você tem que perder. Abre mão. Abre mão da vaidade. Abre mão do orgulho. Abre mão do nariz empinado. Abre mão. Porque se você abrir mão dessas coisas, você vai limpar o teu coração. E os puros de coração, Jesus chamou de bem-aventurados. Os puros de coração, porque verão a Deus. Tem gente que está na igreja e não vê Deus, nunca. O coração está sujo. Ele vem na igreja ver o defeito do irmão, ele vem na igreja, ele vê o defeito de todo mundo, ele só não vê Deus. Quando Naamã estava leproso, para ele ser purificado, foi dito para ele que ele tinha que se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Rio Jordão, eu tive lá, é sujo mesmo. Irmão, tem uns pontos do Rio Jordão que se você olhar para ele, você não vai diferenciar ali nada do valão de Colubandê. Estou só falando sério. Tem alguns pontos lá que você olha o rio e você fala, gente, isso aqui é o Rio Jordão? Não perde nada para o valão de Colubandê. Mas foi ali que Deus mandou ele se banhar. E 7 vezes. Não era uma entradinha só e saída, não. 7 vezes. Tem gente que fala assim, eu não quero mais ficar na igreja, porque a igreja está cheia de gente com defeito, cheia de gente que está no pecado. Pois é. Mas é nesse valão sujo chamado igreja que Deus quer lavar você e te purificar da tua lepra. Você tem 2 condições, ou você se banha nesse valão sujo, ou volta para a tua terra leproso. Escolhe. Tem gente hoje, do lado de fora da igreja, dizendo que não está mais na igreja, porque a igreja é cheia de problema. Bem-aventurados os que estão no problema, tentando se livrar dele com Jesus. Bem-aventurado aquele que aceita se banhar no Jordão sujo, porque a palavra de Deus diz que vai ser curado. E Naamã foi, voltou curado da sua lepra. Mas a gente precisa lavar o nosso coração, e não apenas as nossas vestes, lavar o nosso coração. Eu te convido nessa noite para a gente fazer isso, mas aqui não dá para fazer tudo não, você vai ter que fazer um dever de casa. Talvez você tenha que conversar muito sério com seu cônjuge, abrir o teu coração, jogar uma água lá dentro, para lavar, porque se você não fizer isso, teu casamento está correndo risco. Seus filhos dependem disso. Tua casa depende disso. De tudo que tens a guardar, guarda o teu coração. Não deixe que o acúmulo de maldade interrompa o relacionamento que Deus deu de você com a sua família. Eu tenho visto homens lentamente saírem da sua casa. Estão morando lá dentro. Todo dia à noite volta para lá. Mas lentamente o coração dele está fazendo assim para fora de casa. Eu tenho visto mulheres também se distanciando dos seus maridos lentamente. Dormem todo dia na mesma cama, mas estão um se distanciando do outro. Coração sujo. Limpa, restaura, porque aí quando você levantar o projeto, esse projeto vai ser verdadeiramente o projeto de Deus para as suas vidas. O mover de Deus vai acontecer na sua vida. Irmãos, esse conselho que eu estou dando para alguns casais que eu não quero, daqui a alguns meses, estar sentado com você no gabinete, resolvendo como é que vai ser o seu divórcio. A coisa mais ruim, irmãos, mais difícil, mais complicada para mim, é ter que
ajudar um casal a divorciar bem. Porque hoje a turma quer divorciar, mas quer divorciar bem. Sabe, divórcio de novela? Todo mundo fica feliz, os filhos amam, fica tudo certo. Afinal de contas, somos cristãos. Então, até no divórcio, a gente tem que mostrar que a gente é crente. O que a nossa família vai pensar? Irmão, se está acontecendo um divórcio, é porque um dos dois não é crente. Ou às vezes até os dois. Porque se os dois fossem crentes, de verdade, o divórcio não aconteceria. E é por isso que eu estou pedindo a você desde domingo, lava, purifica o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não interrompa o que Deus quer fazer na sua família. Não interrompa. Vamos ficar.